Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que acredita e impulsiona cada ação de inovação aqui dentro da Ciclabs. E hoje nós estamos aqui com a Melina aqui, da Saibis, também conhecida como Abelha Rainha aí, dentro dessa colmeia, desse hub de soluções dela, científico. E assim, já vou pedir, Mel, para que você se apresente para a galera aí e quero agradecer também a audiência de todo mundo que está nos acompanhando aí nesse podcast. Bom, Vini, obrigada aí pelo convite, né, de vir aqui falar um pouquinho, né, da Saibis e do porquê que eu sou a abelha rainha. Boa, já é legal explicar isso daí já. Bom, eu faço muito essa brincadeira, né, porque a Saibis, ela é essa junção, né, da palavra science, né, e ciência, né, do inglês, e abelhas, né, da bees, né, que é também do inglês. E isso tudo vem da nossa proposta de sermos aí uma colmeia de experts científicos, né? Gerando aí, conectando soluções para a comunidade científica, né? Mais específico, auxiliando aí tantos mestres, doutores e pesquisadores a desenvolverem e otimizarem as suas pesquisas. E esse nome todo, toda essa brincadeira, né, inclusive do nome da empresa, vem justamente pelo meu nome, né, por ser Melina, Mel. Então, eu quando comecei a trabalhar um pouquinho nessa área de assessoria científica, eu tive um mentor que um dia me provocou, né, fez essa brincadeira, falou, poxa, você tinha que criar uma marca, né, alguma coisa que remetesse mais com o teu nome, né, para se diferenciar mesmo, assim, né, na parte de mercado. Então, poxa, teu nome é Melina, teu apelido é Mel, Mel, abelha, enfim. Então, veio dessa brincadeira, né? Bióloga, né? Bióloga, exatamente. Faltou falar essa parte. Sabe do bichinho, dos insetos aí? Mais ou menos, hein? Eu sou aquela bióloga meio farjuta, né? Que não sabe nome de espécie, que não... Bióloga de apartamento. Né? Bióloga de computador. Então, eu me especializei aí, né? Então, aproveitando, né? Sou bióloga de formação, mas me especializei aí na área, né? No mestrado, doutorado na área da ecologia. Então, trabalhando com conservação da biodiversidade, enfim. Atuei em algumas áreas. E aí, no fim, agora estou como empreendedora. E fiz tudo isso só para o pessoal me chamar de abelha rainha mesmo, né? Então, eu costumo brincar também. Tudo isso foi só para ter esse apelido aí. Veja como que é a coisa, né? Daí que surge um pouco a Saibis, né? Ô, Mel, e já você deu uma pincelada do que é a Saibis, né? Que faz essa conexão, é quase como se fosse um Tinder aí científico também, né? Queria que você explicasse para nós um pouquinho aí como que é essa junção, o que que é que de fato qual que é a solução da Saibis assim para o mercado? Perfeito. Então, quando eu comecei lá em 2021, né, fiz aquela transição de carreira, né, que eu vim de uma carreira científica, acadêmica, e aí comecei a fazer alguns freelas, né, de amigos, na verdade, que me pediam para ajudar em, revisa meu texto, né, meu orientador não leu, estou indo para a banca, estou desesperado. Então, me pediam ajudas, assim, às vezes para revisar o texto, para fazer alguma análise de dados, traduzir, enfim, formatar. Então, a gente fui percebendo, né, que existia uma necessidade de suporte, né, para desenvolvimento de pesquisa, que é uma coisa bem específica, né, e que tinha poucos profissionais, na verdade, atuando isso, né, de forma profissional, né. Então, eu comecei lá em 2021 a atuar com isso, né, com um canal de Instagram, eu sozinha, me aventurando, né, nessa parte de fornecer serviços de assessoria aí no mercado, né, na parte científica de pesquisa. E fui vendo, então, que existia uma demanda grande para isso, muita gente que precisava de suporte, porque, infelizmente, acaba que muitas vezes que a gente está desenvolvendo aí uma pesquisa, né, de mestrado, de doutorado, acaba não tendo, né, até por uma questão do orientador, está muito ocupado, tem muitas demandas, né, de sala de aula, burocracias também, né, a parte administrativa da universidade.
Então, a gente percebia, né, que muitas vezes a gente acaba fazendo esse caminho meio solitário, né? E é difícil de desenvolver uma pesquisa, né? Não é algo que se aprende muito, né, na escola, ela tem uma metodologia específica. E ela não é uma receita de bolo, né, que toda pesquisa é igual, né? Então, ela tem essa parte criativa também, né? E fazer isso numa etapa que você ainda está numa formação é mais complexo, né? Que é uma etapa de mestrado, de doutorado. Então, quando eu vi essa questão, né, de mercado, fui vendo, então, que tinha também muita gente atuando, pulverizada, né, com pessoas como eu, né, que tinham ali uma formação e estavam ali oferecendo algum serviço específico, né. Por exemplo, revisar a parte gramatical de texto, né, revisão ortográfica, ou colocar em norma BNT, enfim, a parte de análise de dados. E aí eu fui vendo isso e como eu também tinha contato com colegas, outros, né, os laboratórios que eu já tinha passado, eu via que volta e meia alguém precisava também de ajuda e era muito no boca a boca, tipo, você sabe quem que faz isso, sabe? Então era muito informal. E aí a minha ideia foi justamente isso, conectar esse pessoal que fornece esse tipo de serviço, né, de forma aí meio pulverizada, né, com canal de Instagram, ou às vezes é uma empresa pequena, né, que enfim, 2, 3 pessoas se juntam. E aí a ideia era a gente colocar num ponto só esses profissionais, essas pessoas, né, freelancers, né, que prestam um serviço com as pessoas que precisam, né, especialmente o acadêmico de mestrado, de doutorado e o docente, aí, pesquisador, que precisa de algum suporte. Então, a ideia da SciBiz é justamente isso, né? A gente conectar, né, essa comunidade científica, né? Para que a pessoa não fique... Eu gosto de fazer algumas analogias, né? Tem... que nem o merchandising, né, do posto Ipiranga, né? Tudo que você precisa, vê lá no Ipiranga, né? Vai lá Então, no a gente, Ipiranga. então, a gente vem nessa ideia também, poxa, tudo que precisarem de soluções, né, para desenvolvimento de pesquisa, né, de base científica, que se encontra lá na SciBiz. E aí, com essa ideia também, que como a gente, né, no meio científico, a gente trabalha com várias áreas, a ideia, então, que uma pessoa, né, que seja, por exemplo, da área da saúde, encontre um profissional com experiência na área da saúde para estar orientando ele, né, um dos nossos serviços mais populares é a mentoria. Então, que a gente faça isso de uma forma mais precisa, né, por similaridade ali de área, enfim, de tema de pesquisa. Então, por isso, essa questão do matching também, né? De ser um Tinder, né? Para a gente conectar aquele perfil de acadêmico dentro da área de especialidade da pesquisa, que a gente conecte então, com um expert, né? Com o profissional ali, o doutor, especializado, que tenha também aquela bagagem, né? Aquela experiência ali para estar orientando. Ligar, né? Porque, de fato, acho que quando a gente fala em pesquisa acadêmica, científica, mestrado, doutorado, eu tô aí nessa empreitada de concluir o mestrado, né? Você precisa muito da experiência da outra ponta, né? Você, enquanto aluno ali, vai pesquisando e tudo mais, mas você precisa desse olhar crítico e experiente do orientador de aluguel aí, que a gente vai falar dentro da SciBiz, que são os experts, né? Que vem trazer um pouco essas mentorias, ou do próprio orientador tradicional, né? Acho que precisa muito disso para ajudar a direcionar isso, né? Para chegar lá, do outro lado da ponte, com a tua tese, teu mestrado, teu doutorado ali, com o documento relativamente mais bem construído possível, né? Mais maduro. Mais maduro, né? Perfeito. Acho que isso é esse processo, né? E amadurecendo a escrita e esse processo como um todo. Mel, e eu imagino que deve ter uma coisa que você deve receber inúmeros pedidos, né? Inúmeras mensagens durante as semanas aí, pedindo meio que para você vender a tese, o mestrado. Tipo, olha, faz aqui meu artigo do tema tal, quanto você cobra, né? Eu imagino que você deve receber algumas ligações desse tipo. Nossa. Algumas mensagens, alguns pedidos de orçamento desse tipo, né? E você faz isso, não faz? Como que é essa regra que eu sei que você tem uma ética muito grande dentro do teu projeto, da tua empresa? Então, recebo quase que diariamente. Inclusive, já tenho umas mensagens prontas já. A gente não faz, né? Eu costumo, inclusive, falar isso na empresa, assim, que eu acho, assim, desculpa até o termo, mas eu acho uma sacanagem vender. Porque, assim, eu sei o quanto que deu trabalho para mim
fazer meu mestrado, né, cumprir os créditos, escrever, coletar os dados em campo, né, desenvolver toda a parte de análise de dados, a parte escrita, doutorado a mesma coisa, né? Então, eu acho assim uma falta de ética vender trabalho pronto, porque dá muito trabalho se tornar mestre, doutor, né? Então, eu não acho nem justo. Isso, né? Eu acho que as pessoas têm que pagar o preço pelo que elas querem, sabe? Então, se você quer um título de doutor, você precisa pagar esse preço. E o preço é você desenvolver a tua pesquisa, a tese. Então, a gente dá todo o suporte para isso acontecer de forma mais ágil, né? Com mais velocidade, com um direcionamento correto, para você não ficar lá perdidão, né? Patinando dentro da pesquisa do que você tem que fazer. Para chegar, inclusive, né, bem que você falou, chegar a um texto mais maduro, bem construído, bem fundamentado para o teu orientador, para que ele possa agregar naquilo que ele é especialista, né, no assunto. Então, a gente vem realmente com essa ideia de ser um braço colaborativo dentro do desenvolvimento, né, dentro desse meio científico, né? Não para estar fazendo para você, né? A gente até ajuda, né? A gente tem até o serviço de revisão crítica prêmio, que a gente faz complementação de escrita, mas dentro de uma ética, né? Como se fosse um parceiro ali, mas não fazendo pela pessoa, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, e eu fico até um pouco triste, né? De ver a quantidade de pessoas que realmente mandam assim mesmo as mensagens. Dissertação 100 páginas na área da educação, quanto? Para dia tal. E é umas coisas absurdas, eles querem uma dissertação em 20 dias, sabe? Uma coisa que é para você fazer em 2 anos, assim. Então, que tipo de profissional, na verdade, eu me pergunto isso. Que tipo de profissional é você que está buscando, né? Já é um cara graduado, né? Um homem, mulher graduada, e que está, né, no mestrado, no doutorado. Porque escolheu estar ali também, né? Escolheu estar ali, né? Teoricamente, para uma qualificação profissional e tudo mais. E aí você quer que alguém faça para você. Então, eu sou bem contra, assim, bem rígida em relação a isso. Não, então é bom porque a gente já diz, pelo menos isso a gente sabe que a Saibis não faz, então a gente vai trazendo, acho que até para quem tá ouvindo, assim, para elucidar um pouco mais, né? Se você for esse perfil, não me manda mensagem. já exclui o WhatsApp da Saibis aí. Já exclui, já pode... Eu ia falar, já pode parar de assistir. Mas assista até o final, vai, que agrega alguma coisa, você mude de ideia. Não, acho que é isso mesmo, é trazer essa discussão mesmo, né? Trazer esse ponto de inflexão que, olha, peraí, você está se dispondo a isso, poxa, tem que ser algo diferente, né? Tem que ser algo além do que já acontece no dia a dia, né? Mas, Mel, você comentou um pouquinho sobre aí, a tua solução e a gente falou um pouco sobre os experts e também quem são os clientes de vocês, né? Do clientes da Saibis. O expert acaba sendo também um cliente de vocês, né? E eu queria dizer assim, qual que é o perfil de expert que vocês estão buscando, né? E o que é também esse expert que a gente está falando aí em alguns momentos também da nossa conversa? O expert para a gente é o nosso mestre, doutor, que executa serviços para a gente, né? Então, até a gente estava falando antes da parte do modelo de negócio, né? Então, a gente é um modelo transacional, né? Então, toda essa parte da execução dos serviços, a gente tem essa rede de colaboradores, que são nossos mestres e doutores aí. E à medida que eles vão executando os serviços, eles vão sendo pagos pela execução de serviços, né? Então, a gente funciona dessa forma. Então, para entrar nesse nosso time, né? Inclusive, agora a gente está se preparando até para agregar, diversificar um pouco mais, né? Os profissionais ali da nossa base. Então, primeiro de tudo, ele tem que ter experiência na área, né? A grande maioria dos nossos colaboradores, nossos experts, já são doutores, né? Vários, né? Com pós-doutorado e tudo mais. Então, como a gente se diferencia, inclusive, como por dar qualidade, né? Que fazer uma assessoria correta, dando essa qualidade, né? A gente também só coloca pessoas dentro do time que vão cumprir com esse critério, né? Então, a gente tem, por exemplo, o selo de DNA da USP. Então, a gente traz isso como um padrão, né? Um padrão de qualidade, né? De excelência. Então, e aí, até voltando um pouco no assunto anterior, eu acho engraçado, porque do mesmo jeito que tem cliente querendo
comprar o trabalho, né? Tem os experts que vêm também vender isso para mim, né? Então, também tem vários que se oferecem para, queria ser redatora aí e tal. E aí eu vou vendo qual é a da pessoa, né? E eu acho assim, eu acho até engraçado, vou dizer engraçado para não falar outra coisa, né? Mas eu acho impressionante, porque a primeira coisa que eu peço, eu falo assim, então me manda o teu currículo Lattes, né? Porque assim, qualquer pessoa no Brasil que tem que fazer um mestrado, que seja, tem que ter um Lattes, né? Então ele é Pode até estar desatualizado, mas tem que ter. Pode estar desatualizado, mas tem que ter, né? Aí, que é meio que obrigatório, né? No Brasil, você ter o currículo Lattes cadastrado, né? Para atuar nessa área acadêmica científica, né? Então, aí, se a pessoa me manda o currículo dele, eu vejo que o cara, ele é graduado, ele acabou de terminar a graduação e ele está querendo trabalhar com gente que está fazendo doutorado, sabe? Auxiliar em pesquisa de doutorado, assim, já é incongruente, né? Falo, como que você quer auxiliar alguém num nível de formação que você nem tem isso, assim? Então, a primeira coisa que eu olho é o currículo. Você tem que ter, no mínimo, mestrado, né? Tem serviços, né, para dar mentoria, por exemplo, que a gente exige até mais, né? A gente tem uma ou outra pessoa dentro da nossa base que estavam... Agora ela já está no doutorado, até a Luísa. Mas ela, quando ela entrou na nossa equipe, ela ainda estava finalizando o mestrado. Mas por quê? Porque ela era muito especializada em uma metodologia específica, né? Que é a parte de meta-análise, revisão sistemática. Então, ela já tinha publicação, ela já fazia parte de grupo de pesquisa, tinha publicação como primeira autora. Então, a primeira coisa que eu olho é o teu currículo, é o currículo da pessoa. Né? Então, a gente dá preferência para quem é doutor, já formado ou finalizando, mas que tenha já uma experiência ali comprovada em orientação, em publicação, que tenha, né, uma base também boa de escrita científica. Tem Aí, alguns artigos publicados, toda essa questão. exatamente, né? Como que você quer ensinar alguém como fazer a parte da escrita e publicar um artigo científico se você nunca passou por aquilo, né? Para mim é meio incongruente isso, né? Então, E sabe, Mel, o que eu acho assim fantástico no teu modelo de negócio, na tua empresa, que você consegue ajudar as duas pontas, né? E as duas pontas saem muito felizes, né? Porque existe um número de mestres e doutores que estão em posição de trabalho ocupacional inferior ao que se faz jus àquele salário, àquela remuneração, né? E por uma questão de que não é que no Brasil sobram doutores, né? No sentido de que, de forma pejorativa, não, é que falta as próprias empresas. Eu tenho colegas meus que têm doutorado e já tiveram que passar para trabalhar em cooperativas de crédito, em caixa, nem não menosprezando nada a função, mas muito por uma questão de nível de discussão diferente, né? O cara que fez um doutorado, poxa vida, ele está ali, ele estudou para chegar num tema, né? Desenvolver uma tese, é um cara que tem um baita repertório, mas por uma questão da vida, e quando a água bate na bunda, a gente vai mesmo para campo, né? Mas chegar lá, poxa vida, né? Eu acho que isso é muito interessante, a solução que você traz também para os experts, né? Eu acho que isso acho que é um olhar, assim, de qualificar e de incentivar, propriamente dito, a geração e a formação de novos mestres e doutores, né? perfeito. A gente tem muito esse propósito, né, de valorizar a ciência e esse capital intelectual, né, que está aí, né, nessa formação dos nossos mestres doutores no Brasil. Então, acho que isso vem de uma dor que eu vivi também, né, que nem você falou, né? Poxa, o cara que é doutorado numa área específica, trabalhando, né, o subemprego, que existe, na verdade, muitos dados revelando isso, né, profissionais altamente qualificados em vagas não condizentes com o nível de formação, né? Sem, obviamente, menosprezar ali uma atuação profissional, mas era um nível, né, de titulação que era para estar em outra posição aí, profissional. E eu passei por isso. Né? Quando eu, enfim, né, dentro da história da minha vida, depois de terminar o doutorado, já mãe e tudo mais, tentando voltar para a carreira científica, eu fiquei patinando uns 2 anos, assim.
E me virando. Inclusive, fiz até enfeitinhos, acho que eu nunca te contei essa, mas até aqueles enfeitinhos de cachorro, de banho, aqueles lacinhos, até aquilo eu fiz. Veja só, é isso, né? Porque Era um bico, né? Enfim, sabe? Então eu precisava me virar, uma tem que coisa que eu pagar os conseguia, boletos, os tinha que boletos pagar não os, param, os né? boletos não param, né? Então eu acho que essa dor eu vivi muito e eu me sentia muito frustrada. Porque eu falei, eu não acredito que eu tenho um doutorado na USP, né? Um diploma desse, que foi sofrido conquistar. E agora eu tô aqui fazendo enfeitinho, lacinho para cachorro, assim, ganhando, né, uma mixaria, enfim, na época. Mas, Mel, eu vou te provocar numa questão seguinte, já pegando o lado Melina empresária, empreendedora, que veja só que no momento de dificuldade, você foi empreender com qualquer coisa. E o qualquer coisa nesse momento foi o lacinho e talvez teve alguma outra trajetória, né? Como que isso potencializou e fez essa projeção, né, da Melina hoje, uma empreendedora, uma empresária, dona de uma startup que tem aí diversos, dezenas de experts dentro da base, já está faturando aí alguns milhões de reais já, voando milhões de reais mensais, que eu sei que já está bem aí o negócio, está parada, está voando, né? Como que isso te ajudou, Mel? Primeiro eu vou desmentir a parte dos milhões, tá? Senão o pessoal já vai pedir aumento aí. É a meta, ainda não chegamos lá, né? Mas queremos, né? Já coloca, a gente tem que falar É a visão ao longo, né? Tem que ter a visão para a gente alcançar, né? É o que a gente quer, com certeza. Eu tenho uma preocupação bem grande, porque eu acho que essa dor que eu vivi me motivou. E aí você trouxe vários elementos até na pergunta anterior que casam com isso, né? Eu acho que existem pesquisas, né, que a taxa de empregabilidade, né, do mestre, especialmente do mestre, isso é uma pesquisa bem recente sobre isso, acho que da GESP, alguma coisa assim, fugiu agora o nome. Mostrando exatamente isso, né? Que a gente produz mestres e doutores e a gente acaba não absorvendo no mercado, né? Então, a gente veio justamente com essa preocupação também, com esse olhar de absorver esses profissionais no mercado, né? Então, a gente tem uma política de boa remuneração, eu bato muito em cima disso, já tive vários puxões de orelha, né? Do pessoal, né, dos consultores, enfim, que acompanham aqui, que ajudam a gente a desenvolver a SciBiz. Então, porque eu valorizo muito isso. Eu tenho, acho que eu vejo muito como o meu legado, assim, sabe? Acho que sou uma pessoa idealista, então, para mim, é um pouco esse meu legado de profissionalizar esse mercado que a gente atua. Ele é pouco profissionalizado, a gente não tem a profissão de pesquisador regularizada no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que eu busco esse espaço de valorização desse conhecimento científico, acadêmico que a gente tem. Então, a gente parte toda por uma política, né, como eu falei, de boa remuneração. Então, o valor da nossa hora comparado, inclusive esses dias eu fiz essa conta, né? Porque é bem engraçado você falar de milhões, porque eu tive recentemente uma situação muito ruim na empresa, né? Que foi justamente de uma expert de falar comigo, e eu fico muito magoada com isso, na verdade, me pega uma ferida minha, da pessoa falar como se eu já fosse uma ricona, né? Uma ricaça capitalista. Tubarão, assim, né? Como se eu fosse, né, uma capitalista que não tá nem aí, que só tá querendo lucro Só e explorar a explorando o massa trabalhador, trabalhadora. assim, sabe? Então, isso me irrita bastante, isso me ofende, na verdade, porque é justamente o contrário que eu faço. A gente, a SciBiz, a gente repassa a maior parte do pagamento do cliente para o expert. E eu já tive muita crítica em relação a isso, né? Então, porque eu sou essa pessoa que executava, né? Hoje eu não executo mais, mas eu sei o que é isso. Eu sei o quanto que a gente é mal remunerado dentro da carreira científica. Esses dias eu estava fazendo uma conta, um doutor, né? Se a gente usar, né, o valor de uma bolsa de pós-doutorado no Brasil, se a gente for calcular, estimar qual que é o valor da hora do doutor, dá aí R$ 45, gente. É pouco, né? É pouquíssimo. Um cara que tem um doutorado, sabe? Então, é ridículo até, sabe? A gente paga bem mais do que isso, sabe? Então, a gente vem justamente nesse movimento.
Hoje até o sistema todo, né, científico, ele é um pouco defasado e realmente ele não busca valorizar, né? A gente trabalha muito de graça, a gente faz muita coisa de graça dentro da ciência. A gente, né, no processo de publicação de artigo, quando a gente é revisor de artigo, a gente não ganha R$ 1. E essa é uma indústria bilionária. Então, assim, e quem executa mesmo não ganha, sabe? Então, a gente vem mesmo esse meu lado rebelde, né? Que é bem forte, né? Esse a minha rebeldia eu estou usando por um lado, acho que positivo, de realmente a gente começar a cutucar esse universo, esse mercado, sabe? Tanto de profissionalizar o cientista, né? O mestre, o doutor, né? Como também da gente buscar uma valorização mesmo, uma remuneração boa desses profissionais, assim. Porque eu acho que isso pega, assim, algo que é primordial, né? Você falou, né, Melina? Muitas vezes a pessoa que está de fora, nunca empreendeu, né? Às vezes fala assim, olha, o empresário é um grande explorador de mão de obra e acaba trazendo um olhar, de certa forma, assim, pejorativo até, né, para o empresário. Como se fosse ruim Exato. empreender, querer ter dinheiro, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ajudar as pessoas a quebrar um pouco esse tabu, essa barreira, porque, olha, eu vou te falar uma coisa assim, 70% ou mais dos empresários aí estão equilibrando os pratos, né? No sentido, cara, você está aí hoje, dia de pagamento, você tem que puxar saldo daqui, dali, de lá, para conseguir equalizar toda essa conta, né? Depois, o empreendedor é o último a receber, né? Via de regra, né? Claro, né? Via de regra, né? Porque isso eu acho que é algo que a gente precisa também trazer um pouco disso, né? E isso é muito bacana, porque assim, você é uma pessoa que veio da graduação, mestrado, doutorado, o universo científico, que geralmente é um universo que tende a não valorizar tão assim a participação do empresário, do empreendedor, e hoje você está do outro lado da ponta, né? Também Sim. fazendo essa valorização, né? Como que foi quebrar também, porque isso acho que é quebrar um pouco esse mindset que a gente vem, assim, de certa forma, recebendo, né? Como que foi quebrar um pouco essa barreira também? Não, super interessante essa pergunta, porque acho que foi bem esse caminho exatamente de quebrar, eu acho que você falou a palavra certa, do mindset, né? Então, eu venho desse universo totalmente fora do mercado, do privado, até porque a minha área mesmo, da minha pesquisa, a gente não gera muita pesquisa para fins de mercado, para comercializar um produto, serviço, né? Era muito mais para conservação. Eu tinha muito mais perfil de trabalhar numa ONG do que ser empreendedora, sabe? Então, eu acho que até por uma falta de visão, acho que isso também é uma coisa que eu venho despertando também nas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tinha, acho que, visões, uma mentalidade muito equivocada em relação ao que é ter uma empresa, ao que é empreender. Na verdade, eu nem tinha noção do que eu estava fazendo quando comecei. Foi pela necessidade, não foi uma coisa estruturada, super pensada. Nossa, vou ser empresária, é meu sonho. Não. Foi na necessidade. Me descobri com essa vocação. E foi um trabalho que eu acho que até hoje é uma das coisas que eu mais trabalho em mim, a quebra da minha mentalidade, sabe? E em relação ao dinheiro, sabe? Eu acho que eu tinha crenças muito limitantes. Inclusive, hoje, mais cedo, eu tive uma reunião com uma pessoa que faz a gestão do tráfego pago aqui na Saibis, e ela me indicou uma pessoa que faz um podcast, que é física e tal, e eu fui dar uma olhada, e aí você já vê, eu vi aquele discurso mesmo, a pessoa que vende produto na internet está cobrando dinheiro. Falei, e daí, qual que é o problema, né? Olha que mentalidade, eu acho isso uma mentalidade pequena. Qual que é o problema de você querer ser rico? Eu não acho, assim... quebrar isso como se fosse ruim, como se fosse pecado, como se fosse pessoas do mal, sabe? Eu acho que as pessoas precisam começar a parar de ter essa visão, acho que um pouco arcaica, de que todo empresário é um super vilão que quer explorar o trabalhador, que sabe... e provavelmente você deve estar pensando que talvez eu seja conservadora, extrema-direita. Não sou, muito pelo contrário, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou. Mas eu tive que romper essas crenças limitantes dentro de mim, sabe?
de dinheiro, que dinheiro é bom, sabe? Que empreender é muito legal. Eu estou dando renda para várias pessoas. Eu nunca pensei isso na minha vida. Sabe, você está dando emprego, você está profissionalizando pessoas, auxiliando na capacitação delas. Você vê elas querer crescer, realizar sonhos e você ser parte disso, ser parte dessa construção, sabe? Então, eu acho muito bonito, na verdade. Eu acho que ser empreendedor não é para qualquer um. Acho que eu aprendi não só na minha mentalidade em relação a dinheiro em específico, que para mim era uma barreira muito grande, até para eu ser bióloga, né? Porque bióloga, né, para quem me conhece né, dos antigamente, né, eu era, né, um super hippie, gente, eu era super alternativa. Não dá nem para reconhecer, eu sou outra pessoa. Então, imagina, hoje meu sonho é ter um Porsche, me julgue, eu quero. É um símbolo. Jogar gasolina pra fora. Vamos Indo, poluir, né? vamos contar. Brincadeira, é elétrico, vai ser elétrico. Mas, assim, eu coloquei sonhos ambiciosos justamente para me forçar, para eu quebrar essas minhas crenças, assim, né? Inclusive essa de que empreender é ruim e tudo mais, sabe? É muito legal, na verdade. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Acho que o impacto que eu estou tendo hoje, fazendo o que eu faço, talvez seja muito maior do que se eu tivesse seguido na carreira acadêmica ali, de pesquisa. Meu, pra gente ter uma Não sei se noção... eu te respondi bem Não, essa. perfeito, concordo totalmente, sim, com... Acho que tua resposta foi extremamente assertiva. Pra gente ter uma noção aqui hoje, quantos experts você tem hoje na base da Saibis? A gente está com 23 experts, né, na base, mas a nossa meta é ficar bem maior do que isso, né? Mas veja só, e aí pensando que a Saibis aí, nós temos que marcar um outro podcast já, pra você contar os próximos passos da Saibis aí com a plataforma e tudo mais, que vocês estão construindo isso, mas veja só, com a forma que você faz hoje, que você fez certíssimo, você validou isso na unha, no sentido, assim, de planilha de Excel, né? WhatsApp, fazer esse gerenciamento todo na unha, para ver se fazia sentido, se existia essa demanda de mercado, antes de gastar 400, 300, 500 mil reais para desenvolver uma plataforma, né? Veja que você está gerando renda para 20 e poucas pessoas, né? Sim. E isso, eu acho que é o poder que o empresário hoje tem de conseguir transformar um sonho, uma ideia, um propósito, ou como a gente vai chamar de uma proposta de valor, né? Para transformar isso em renda para outras pessoas, né? Eu acho que isso é uma grande coisa, assim. E sem romantizar, assim, porque no final a gente sabe que, pô, cara, chegou dia 30, você já tem que estar pensando na grana do dia 5, dia 10, e chegou dia 15, você já tem que estar pensando no dia 20, que tem um monte de boleto, um monte de impostos, né? A gente tem um sócio aí que chama governo com 1/3, ele fica com 1/3 da fatia do negócio, a gente nem sabe bem para onde vai. Estávamos falando há pouco, tem um episódio nosso aqui falando sobre feirão do imposto aí, uma ação até da SIC Jovem aí, para sensibilizar um pouco sobre essa importância, essa relevância, né, que tem também a carga tributária para nós, que é uma grande, acho que é uma grande dor que nós brasileiros sentimos, assim, que a gente paga impostos, a gente às vezes não sabe bem para onde está indo, assim, né, a gente não consegue visualizar, né. Acho que é isso que dói, né? A gente pagar, mas não sentir o retorno, né? Não consegui visualizar, né? Mel, estamos encaminhando já para os finalmente aqui o nosso episódio aqui. Assim, vamos ter que marcar um próximo aí, mas eu queria que você desse aqui para o pessoal uma noção, um panorama, assim, quais que são os próximos passos da Saibis aí para os próximos meses, as próximas semanas, os próximos anos, né? O que tem, o que está no grande mapa daí da Saibis? Então, acho que de imediato, que eu digo imediato esse ano, né? A esse curto prazo é a nossa plataforma, como você bem falou, né? Então, a gente está desenvolvendo aí o nosso sistema próprio para fazer toda essa magia, essas conexões de forma automatizada, usando inteligência artificial. Depois a gente passa para desenvolver alguns produtos também, né? Com o IA, né? Que a gente precisa seguir essa tendência, né? IA veio para ficar, então ou a gente embarca ou a gente está fora. Mas sempre, né, eu reforço que a gente não vai tirar o ser humano, né? Então, sempre com esse olhar também, né? A gente está alinhado com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vai fazer IA mais assistida, né? O olho humano sempre fazendo a checagem.
E aí, a partir daí, a gente tem algumas metas bem específicas. Uma delas, inclusive, é gerar 1 milhão de renda para os experts, fazer esse repasse, né? Agora talvez eu vou me confundir na data certa, mas acho que até dezembro de 2027, tá? Possivelmente a gente consiga chegar antes, espero que antes. Mas aí a gente vai, depois dessa fase de estruturação da base tecnológica, né, como você bem comentou, quando a gente começou, né, a Sybase fez 3 anos, então a gente foi no no-code, né, sem a parte de tecnologia própria, a gente usava sistemas, coisas simples, planilha de Excel, sistemas que já existem, WhatsApp, gera tráfego pelo Insta. E agora é que a gente está botando dinheiro mesmo, né? Que a gente captou recursos para essa parte tecnológica. E aí, com isso, a gente consegue entrar na fase de escala, né? Então, a gente está na fase de tração, né? Para quem é startupeiro aí. Então, aí a gente entra em 2027 nessa fase de escala. E aí, a nossa ideia realmente é dominar mercado, né? Então, como a gente vem, né? Ser o primeiro, né, tem as suas vantagens, então a gente precisa se fazer disso para criar uma estratégia de realmente dominar o mercado a nível nacional, e aí a gente parte para a internacionalização. Gerar mesmo, de fato, uma vantagem, assim, gigante dentro do mercado de vocês, né? Que Exatamente. E gerando a renda, né? Porque a gente quer, então, por isso que eu falei antes, né? Bom, a gente está com 23 agora de experts, né? Mas a gente quer trazer uma base forte, então dar renda, emprego, né? Ainda que não é um emprego CLT, mas dar essa oportunidade de atuação profissional para quem deseja, né? Então, fortalecer essa base, né? Captar, absorver no mercado, né? Esses mestres e doutores, que é o que a gente faz também. E também auxiliar em números acadêmicos, né, para que as pessoas realmente invistam na sua capacitação. Eu acredito muito no poder da educação. Então, a gente vem realmente para agregar essa luta aí de realmente as pessoas valorizarem esse conhecimento. E aí, como negócio, a gente também tem essa visão, né, ambiciosa, né, de sermos os maiores, né? Pelo menos a nível de América Latina. E aí a gente começa a cutucar grandes corporações que tem no exterior, né? Que fazem parte de grupos grandes de editora, que fornecem algum tipo de serviço, não no formato que a gente faz, o formato deles é diferente. Então, o nosso modelo de negócio, na verdade, é bem inovador para o nosso mercado de atuação. Mas aí a gente começa, né? A hora que eu vejo isso, né? Essa visão de a hora que a gente ficar grande, a gente começa a cutucar, ter força para cutucar esse sistema. Por exemplo, poxa, que as pessoas façam peer review, a parte de revisão de artigo, que seja pago, que as revistas paguem. Então, a gente começa a cutucar esses grandes players aí. E, por fim, o meu sonho grande aí de 10, 15 anos, não sei quando a gente vai chegar, mas a Sybase, a gente tem essa visão de virar uma hub científica, né? Então, essa parte de assessoria é uma parte desse sonho, desse objetivo, na verdade, que a gente tem. E, no final de tudo, a gente quer fazer fomento, né? Então, eu quero chegar nesse momento que a gente esteja bem rico, com muito dinheiro, para a gente justamente conseguir fomentar, né? Para a gente abrir os nossos editais, bancar bolsa, realmente devolver também ainda mais, né, para a sociedade o investimento que as pessoas fazem nos nossos serviços. Daqui a pouco não porque ser uma solução que o governo possa adquirir para ajudar a fazer toda essa gestão, né? Com o olhar da privatização aí e tal, né? Pode aparecer novas oportunidades também no caminho, também, né? Nunca se sabe, né? O CNPq já apoia, né? Temos que comentar aqui quem apoia a gente. Então, o CNPq, a gente já captou recurso, então, que é a maior, né, agência aí de fomento a nível federal no Brasil. Então, já temos esse apoio que, para mim, foi uma grande alegria, né? Falou, poxa, se o CNPq, que é o maior, né, acho que especialista no assunto no Brasil, né, tá acreditando e confiando e literalmente colocou dinheiro, né, na startup, é porque realmente a gente está fazendo diferença, né? Eu acho que a gente vai fazer cada vez mais diferença para esse nosso universo acadêmico científico, né? E também essa visão, eu acho que eu até estou extrapolando aqui na visão que eu me empolgo, mas até aproximar mesmo, né? Aproximar as universidades das empresas. Então, a gente também tem muito... eu, em especial, acho que eu vejo muitas possibilidades da gente atuar
realmente com essa proposta de conectar soluções e produtos aí para a comunidade científica, né? E que sejam de base científica. Então, Fechou. Mel, mais uma vez, muito obrigado para a gente compartilhar e trocar fazer essa troca aqui. Para nós, enquanto Scilabs, é muito bom ter residentes startups como vocês. Todas as nossas startups aqui estão muito bem qualificadas, assim, estão voando. E eu tenho certeza que todas aí vão alcançar o faturamento de 1 milhão aí, recorrente, muito em breve aí. E não será diferente também para a Saibis. Mel, muito obrigado mais uma vez aí. E deixa eu deixar um espaço para o seu muito obrigado então, pelo seu fechamento aí. Eu que agradeço, Vini, mais uma vez aqui de estar participando, né, no podcast. Eu gosto de falar, né, eu gosto ainda mais falando, né, que é o meu legado hoje, além do meu filho, da minha família, acho que a Saibis é meu grande legado. Então, eu fico muito, muito agradecida aí pela essa oportunidade. E aqui fica o convite, então, para você, né, que queira fazer parte dessa nossa jornada de valorização aí da ciência. Então, siga a gente nas redes sociais, né, no Instagram, @saibis.soluções. A gente também tem algumas coisinhas lá no YouTube, mas esperamos em breve estar trazendo mais conteúdo para vocês. E você também, né, não só que precisa de assessoria, né, para a tua pesquisa, mas que também quiser fazer parte da nossa colmeia, também procura a gente. E espero, né, que vocês possam fazer parte desse legado também, dessa construção muito bonita que a gente está fazendo aqui. E obrigado, Vini, por todo o apoio da Ciclabs, que eu acho muito bacana, né? Tem startups muito boas, né? Startups top 10 aí no Paraná, que a gente tem esse privilégio de conviver diariamente, né? E as trocas são muito ricas. E aí, obrigado também por acolher a gente ali na Ciclabs. Muito obrigado, muito obrigado. E com isso a gente encerra mais um episódio do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.